Oi pessoal, então vamos dar início a um novo vídeo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre resiliência. No vídeo passado eu contei um pouco da minha história, de como eu descobri o tumor de mama, como foi a minha adaptação em relação a isso e também como que se deu o tratamento e como eu finalizei, né, e cheguei até aqui. Hoje eu quero falar um pouco sobre resiliência. A resiliência, ela é uma capacidade que a gente tem de superar as adversidades, né, de uma forma que a gente saia dessa situação fortalecido, né? Ou seja, essas experiências, por mais difíceis que elas sejam, a gente consegue atravessar elas e ainda sair mais forte do outro lado. Pois é, mas aí vem uma outra questão, né? Porque quando a gente fala de resiliência, a gente fica se perguntando, né? Será que eu sou resiliente? Quem são essas pessoas que são resilientes, né? Quando eu acabei de passar por toda essa situação que eu contei para vocês no vídeo passado, eu vi que, de fato, eu sou uma pessoa resiliente. E por quê, né? Por que que uma pessoa, ela se torna resiliente? Porque a resiliência é uma coisa que a gente vai aprendendo com a vida, né? E aí, quando chega as dificuldades, a gente tem essa capacidade de se adaptar. Uma pessoa resiliente, ela consegue administrar as emoções diante das adversidades. Ela consegue fazer uma análise do ambiente, né? O que está acontecendo? O que chegou até a mim? O que eu posso fazer? Ou seja, ela faz uma análise do que está acontecendo, né? Então, ela controla a emoção, porque a emoção é emoção, né? Ela vem, né? Mas ela controla a emoção, ela faz uma análise do ambiente, ela controla os impulsos, evitando assim reações automáticas, situações de agressividade, né? Essa pessoa também, ela tem empatia, né? Ela consegue enxergar, no geral, o que outras pessoas estão passando e se comover e entender o que isso causa nas outras pessoas. A pessoa empata também, ela tem um otimismo realista, né? Ou seja, ela consegue enxergar a situação, ela consegue entender que a situação às vezes é uma situação crítica, mas mesmo assim ela tem um otimismo de que ela vai conseguir um meio para ela poder passar por essa situação, né? Também, no geral, pessoas resilientes são pessoas que não dispensam de forma alguma a busca de apoio, né? Ela consegue fazer conexões para que ela não fique isolada e ela, junto com esse apoio, consiga atravessar essa situação, né? Então, isso, né, esses fatores que tornam uma pessoa resiliente. Quando eu falei um pouco da minha história, da descoberta do tumor, todos esses fatores acabaram, né, se aflorando naquele momento, né? Ou seja, eu tive a emoção, eu precisei analisar a situação, eu precisei ir em busca
de apoio, de uma rede de apoio, né? Eu precisei lidar com a situação dos meus impulsos de emoções e assim por diante. Quer dizer, você não pensa que você é resiliente, você é resiliente naquele momento, né? E todos esses fatores, eles estão juntos e eles vão se coordenando. Então, assim, é muito importante entender que o perfil de uma pessoa resiliente é o perfil de uma pessoa que ela não é rígida, que ela é flexível, né? Que ela consegue entender que eu até postei um story ontem e hoje sobre resiliência no Instagram, e um dos exemplos que eu trouxe foi o bambu, né? Porque é exatamente isso, o bambu ele tem uma força muito grande. Aliás, o bambu é usado para inúmeras para fabricar inúmeras coisas, até móveis e tudo mais, né? Mas ele é flexível, quando bate o vento ele se encurva, né? E o fato dele se curvar é o que traz a capacidade para ele de enfrentar a ventania, por exemplo, né? Então, uma pessoa resiliente, com perfil de resiliência, ela é uma pessoa que ela tem uma flexibilidade, né? Ela tem uma consciência das próprias emoções. Então, ela consegue, por exemplo, identificar: eu tô com raiva, eu tô ansiosa, né? Ela consegue ir identificando o que aquela situação tá trazendo para ela de emoções. E ela consegue entender que aqueles sentimentos são sentimentos inerentes daquele momento que ela tá passando. Mas ela também está orientada para o crescimento, ela está orientada para a superação, né? Então, ela entende que aquela situação pode ser uma situação de aprendizado, né? Que pode trazer crescimento na vida, né? No processo, né, a pessoa resiliente não sabe o que ela vai aprender com aquilo e que vai ser o resultado, mas ela confia nisso, né? Ela também, o perfil dessa pessoa resiliente é o perfil de uma pessoa que ela não é solitária, ela não é aquela pessoa que se esconde, muito pelo contrário, é aquela pessoa que ela se expõe, que ela pede ajuda, que ela consegue compartilhar com os outros de uma forma genuína aquilo que ela está passando, né? Bom, também ela vai lidar com a questão do medo da crise, eu vou chamar esse momento de crise, né? Mas ela é proativa diante da crise, né? Ela foca no problema no sentido de como eu vou resolver isso, e não que o problema vai me paralisar ou vai me destruir, vou usar essa palavra, né? Então ela foca de uma forma proativa diante da crise. E também a pessoa resiliente, ela acaba tendo um propósito claro do que ela quer, né? Qual é o sentido daquela jornada? Quais são os objetivos que eu quero alcançar, né? Passando por essa situação. Para mim foi importante eu começar aquele vídeo falando um pouco da minha história, para depois falar sobre a resiliência, justamente para mostrar que ser resiliente é uma coisa que você constrói, né? A sua resiliência, ela é aprendida e ela é construída, né?
diante das adversidades da vida. É claro que eu trouxe ali naquele vídeo um exemplo de uma situação difícil que eu passei, mas óbvio que eu passei por vários momentos difíceis na minha vida. E o que eu quero trazer para vocês aqui é que quando a gente trabalha a resiliência na nossa vida, mesmo que as dificuldades venham, mesmo que as tempestades venham, a gente vai dar uma de bambu, né? A gente vai até se curvar, mas não vai quebrar. A gente vai sair fortalecido dessa situação, tá? Eu acho legal a gente poder trazer aqui um pouco, né? Eu trouxe o meu exemplo no vídeo passado, mas eu queria trazer um pouco o exemplo de outras pessoas. E uma das pessoas, assim, que eu tenho muita admiração pela resiliência dele é o Viktor Franklin, que é o pai da logoterapia, né? Ou seja, ele foi um psiquiatra que passou pelo Holocausto e ele saiu de toda aquela situação, né? Criando a logoterapia, mostrando que quando você tem um propósito de vida, você supera as dificuldades, né? E eu acho que nada mais resiliente na história da humanidade do que as pessoas que passaram pelo Holocausto e hoje elas podem até dar o testemunho delas do que foi aquilo, né? De como elas conseguiram superar aquela situação. E são escolas, né? Para que a gente possa se inspirar e não se abater diante das dificuldades, né? Então, acho que talvez o que eu possa falar para vocês agora, né? Porque a gente está falando como se, né? Como se tem resiliência e como se desenvolve a resiliência, né? Bom, eu acho que antes de mais nada, diante de uma situação de crise, diante de uma situação da qual a gente precisa enfrentar com resiliência, a gente precisa aceitar o que está acontecendo, ter uma aceitação ativa daquilo que está acontecendo, né? Então, ter uma postura construtiva diante a crise, diante a adversidade, né? No caso específico do vídeo que eu coloquei sobre como eu descobri o tumor, era um fato. Então, a melhor coisa naquele momento era aceitar, é um fato, né? Poderia ter sido visto antes, né? Todas aquelas sensações e emoções que eu trouxe para vocês, mas pensando na resiliência, é aceitar, tá bom, é um tumor, ele tá aqui, e o que eu faço a partir disso, né? Então, o que eu faço a partir disso é ir agora em busca, né, da minha rede de apoio, né? Ou seja, quem vai ser meu médico, onde que é o hospital que eu vou fazer a cirurgia, quem são as pessoas que vão poder estar comigo nesse período. Aí, né, que eu linkei lá que para mim, no meu caso, foi o fato de eu estar segura com a equipe médica, de eu estar fazendo psicoterapia e também eu conseguindo ali ter as pessoas necessárias para estar me dando um apoio no meu dia a dia, né? O foco, gente, diante de situações de crise, precisa ser a gratidão, né? Agradecer por tudo, agradecer
pelo hospital que você tem, pelo médico que você tem, pelo psicólogo que você tem, pelo irmão que você tem, pelo marido que você tem, pelos filhos que você tem, porque naquele momento tudo isso é o que está te dando suporte. Então, quando a gente foca no problema, a gente esquece de colocar o foco no que é positivo. E o que é positivo diante de uma crise? São os recursos que você tem para passar por aquela crise. Eu vou fazer um parênteses aqui porque eu lembrei da época da pandemia, né? A gente precisou de muita resiliência para passar pelo período da pandemia, quando a gente ficou fazendo quarentena e tudo mais, né? A gente teve que se desdobrar ali para poder, naquele período, entender o que estava acontecendo, ver quais eram os recursos que a gente tinha, o que podia ser feito e já pensando o que a gente iria fazer depois que aquilo tudo passasse. Então, a resiliência naquele momento foi um divisor de águas para as pessoas que conseguiram sair daquela situação da melhor forma possível, né? Então, voltando um pouco, né, a questão de desenvolver a resiliência, essa proatividade, né, no sentido de não enxergar só o problema, mas enxergar também as soluções e não esquecer nunca da rede de apoio, porque a rede de apoio é aquilo que vai de alguma forma te sustentar, né? E depois que você passa por essa situação, seja ela qual for, né? É um câncer, a perda de um ente querido, a perda de um emprego, enfim, tem tantas situações de crises na nossa vida que a gente vai precisar ter resiliência para atravessar, que a gente poderia ficar dando aqui vários e vários exemplos, e vários exemplos de pessoas públicas, pessoas da mídia que passaram por situações terríveis, mas que elas se levantaram e conseguiram se restabelecer, né? E eu acho que a gente precisa, sabe, lembrar sempre que a resiliência, ela não é uma ausência de dor. Ela não é você não sentir nada. Não, não é isso. A resiliência não é você virar uma pessoa insensível. Não, muito pelo contrário. A resiliência é a capacidade que você vai desenvolver naquele momento para atravessar aquela dor e sair fortalecido. Acho que é isso que eu tenho para contar para vocês hoje, né? Mais do que isso, é um convite para que vocês olhem para dentro de vocês e pergunte para vocês mesmos quando foi que vocês precisaram de resiliência na vida de vocês. Qual foi o período da vida de vocês que a resiliência foi importante? A outra pergunta que eu faço para vocês: vocês estão trabalhando na vida de vocês a questão da resiliência, a questão de que outros problemas vão aparecer, porque a vida nos traz problemas, né? Isso não é pessimismo, tá, gente? É realismo. Então, assim, o que vocês estão fazendo na vida de vocês para treinar essa resiliência, para quando tiver alguma adversidade, vocês estarem prontos para enfrentar essa adversidade com resiliência? Vocês estão fazendo isso? E é isso, pessoal. Eu espero que isso traga um pouco de reflexão para vocês em relação ao que é resiliência, como desenvolver a resiliência e como ter pessoas que nos inspirem
para que a gente também tenha resiliência, tá bom? Um beijo grande para vocês no coração, bom final de semana e ó, fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau.